Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse programa, mas sejam bem-vindos ao Pod Cafa, beleza? O melhor podcast da região. Segundo episódio hoje, a gente está contando com a presença ilustre do Pastor Lucas aqui de Itajubá. Boa noite, pastor. Opa, boa noite, tudo bem? Estamos aqui e vamos aí. Show de bola, pastor. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente aqui aos nossos patrocinadores de hoje do nosso programa. Mais uma vez, Supermercado Marcelli, tá sempre aí proporcionando pra gente. Supermercado 24 horas, beleza? Muito obrigado, pessoal do Marcelli. Salva de palmas. E também o pessoal do Under Podcast, o Juan, que tá aqui com a gente, tá cedendo espaço, tá? Acreditou nesse nosso projeto aí. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana. Semana passada tivemos os meninos do samba, hoje aqui com o pastor. E vamos trocar uma ideia bacana aqui com ele, ver o que ele pensa da vida, da sociedade. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse pra gente aí, por favor. Nome, Opa, tudo bem? completo, CPF. Já estamos aqui, né? Assim, fazendo a nossa, diga, a nossa apresentação. E uma honra também estar aqui com os meninos. Sou o bispo Lucas Duarte, da Missão Apostólica da Fé, juntamente com os meus líderes, obreiros. Está aqui conosco o pastor Gustavo, né, a esposa dele. E estamos ali já naquele campo ali da Boa Vista, entre 5 anos. Nós estamos ali e esperar aqui as perguntas aqui, que nós estamos, né, para falar aquilo que nos convém. Amém? Amém, amém. Isso aí, pastor. Show de bola. Estou muito feliz com a presença do senhor aqui, viu, pastor? Muito feliz. Foi difícil te encontrar. Falar pro senhor, graças ao nosso amigo aqui, João, ó. João fez uma busca, te procurou há uns dias já procurando, mas graças a Deus que deu certo. Estou O muito João feliz. é meu companheiro também. Eu É, até também agradecendo por ele, né? Conheci ele como filhinho, né? Pequenininho mesmo, né? Hoje está lá o moção. Que Deus abençoe ele. E vocês também, que eu pude também conhecer vocês também. oh, amém, E amém. agora segue, né? Eu já vou dizer, se já aprendendo a amar vocês também. Ah, que bom, pastor. Fico feliz com a presença do senhor, viu? Pastor, vou seguir aqui umas linhas de perguntas que a gente preparou, mas o senhor responde conforme o senhor for achando melhor, tá bom? É só pra gente ter uma linha de raciocínio aqui, tá bom? Pastor, vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a sua visão sobre a fé e como ela influencia na vida das pessoas diariamente? É uma pergunta boa e uma pergunta, né, que eu já vejo assim, pela palavra, pela Bíblia. Tanto que a Bíblia nos ensina que Efésios 6, né, fala que a fé ela é um firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então, o que eu já entro assim nessa pergunta que você falou? A fé ela tem que ter firmamento e tem que ter, se não tiver um grande firmamento, aí como que não adianta nada. Por isso que ele está dizendo assim que a fé é um firmamento que nós se aperfeiçoamos através daquilo que nós não estamos vendo. Porque quando nós já estamos vendo, não se torna fé. E aquilo que nós não estamos vendo é fé. Quer dizer, eu estou aqui hoje pela fé, né, acreditando, né, até mesmo nessa pergunta que você fez para mim. Então a fé, ela é um firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Eu estou esperando, você deve estar me ouvindo, está esperando alguma coisa da parte de Deus. Então, quer dizer, você que está me ouvindo aí, você está tendo uma firmeza, você está acreditando. Então, quer dizer, isso aí é uma fidelidade com Deus. Boa, muito bom, pastor. E como ela influencia a gente na vida diária? Ela influencia, né, na vida nossa diária, é, é acreditando, porque eu vejo assim, no dia a dia da nossa vida, como que diz, eu digo assim, né, como, né, um homem de fé, eu já levanto assim, acreditando que o meu dia vai ser abençoado, Sim. né? Então todos aí que estão me ouvindo, você não pode já levantar e acreditando que o seu dia vai ser ruim, seu dia não vai ser bom. Quer dizer, eu já vejo que nós já temos que levantarmos no dia a dia da nossa vida. Por isso que fala que a fé, ela nos acrescenta a nossa bênção. Então, quer dizer que a fé é aquilo que você já acredita que o seu dia, que a sua semana, que
o seu mês vai ser abençoado. Uma esperança, né? Uma esperança que vem do Senhor. Bacana, muito bom, pastor, muito bom. Gostei, gostei. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso. A minha mãe falava muito isso. Sem fé é impossível mesmo agradar o Senhor. Quer dizer, se tem alguém me ouvindo aí, que deve ser muita gente, mando até um beijo no coração de muitas pessoas que estão nos ouvindo, os meus parentes, amigos, todos, né? Que a fé, como foi falado, é uma impossibilidade. Né? Quer dizer, que você tem que acreditar. Quer dizer, nem tudo está perdido na tua vida. Nem tudo. Quer dizer, que se você hoje está nos ouvindo, acredite que através da tua fé você vai alcançar. Bom, pastor, isso aí, pessoal. Deu um corte bom isso aí. Deu um corte bom já. Jogo de começo, hein? Gostei. Já Muito deu? bom. Opa! Muito... Não, mas vamos continuar. Eu gostei da resposta. É nóis, fala de nós. Isso aí. Opa, ó. O pessoal não tá ouvindo aqui, mas de fundo, quando acontece alguma coisa, tem uma risadinha do fundo. É que tem uma risadinha aqui, nós também pula também. Pastor, mais uma aqui. Como o senhor descreve a jornada espiritual do senhor e como que o senhor chegou ao seu ministério? Foi assim, né? Eu digo assim, uma jornada, uma carreira muito importante, né? Eu digo muito importante, porque quando nós pregamos a palavra, quando nós ministramos a palavra dizendo que cada um de nós temos uma chamada, né? Eu pude ver na minha vida que, eu digo assim, até outra hora, né? Outra hora, seja eu, seja quem está nos ouvindo também. Né? Talvez nós não éramos dignos, né, de poder estar onde eu estou hoje. Porque foi muitas barreiras, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas uma coisa é certa, que quando Deus chama, nós enfrentamos tudo isso aí. Quer dizer, que se nós que estamos aqui falando, trazendo esse incentivo para você, é porque eu já vejo assim que quando Deus me chamou, né, foi até hoje, né, por isso que eu digo até hoje, foi uma firmeza de acreditar no meu ministério, acreditar na minha fé e acreditar no dia a dia da minha vida. Porque outra hora, como que diz, se eu for, o horário aqui não vai dar, mas se eu for falar aqui para você, da onde Deus me tirou para hoje eu estar aqui, é porque eu acreditei no sobrenatural de Deus. Então, o que eu digo para você, até mesmo nessa entrevista, que se você acreditar no sobrenatural de Deus, também pode acontecer na sua vida. Então, da onde eu vi que ninguém dava nada, que eu comecei, e uma coisa que eu falo aqui nessa entrevista, nunca você perde a sua fé. E outra coisa, nunca perde uma oportunidade se Deus der na tua vida. Como diz a Bíblia, passarás os céus e a terra, mas a palavra nunca há de passar. Então acredita nessa fé e acredita também no teu potencial, você que está nos ouvindo aí. Olha, muito bom. Bom. As palmas, hein? Muito bom, pastor. Um abraço para vocês. Ó, tô aqui pelos olhos. Ó, para você ver, eu tô acreditando até na fé, que eu tô aqui na câmera aqui, mas eu tô vendo tantas pessoas assim, olha. Todas e você abençoadas até pelo ouvindo a Senhor aí, ó. palavra. Isso. Isso que é fé. Acreditar naquilo que eu não tô vendo, não tô vendo. Mas eu tô crendo que você tá ouvindo e sentindo a presença de Deus. Vai ser abençoado através desse podcast aí. Tá achando que Pode. aqui é só bagunça? Aí, viu? Não, aqui não é só bagunça. Não, aqui Tem é. fé, espiritualidade. Tem Falando aí. tudo isso. É uma coisa muito importante que ele falou, é verdade não, tem mesmo. que ter. Né? Isso aí é a pessoa assim, não entrar com julgamento, né? Eu vou pegar um pedacinho para não fugir, não entrar com julgamento, né? Seja na vida de qualquer um. Nós nunca devemos julgar, porque ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã seu, ninguém sabe o dia da manhã dele. Então, quer dizer, se eles estão aí lutando por um objetivo, e esse objetivo ele vai alcançar, nós vamos alcançar, você vai alcançar através do quê? De uma esperança que cada um tem no coração. Vamos aí, vamos para cima. Amém, isso aí, isso aí. Esse é o segundo episódio de muitos, hein, pessoal? Só gente interessante aqui, ó. É mesmo? Presença do pastor Lucas aí, mais uma vez, agradecendo ele aí, por ter disponibilizado o horário na agenda, para estar atendendo a gente. Pastor, agora eu vou fugir um pouco do script aqui. Certo. E sobre a oração, pastor, o que o senhor acha da oração diariamente? A oração, deixa Na sua vida, a oração. A oração, em primeiro lugar, eu entro na palavra.
Eu entro na palavra que a oração é falado que a oração ela é uma chave da nossa vitória. Por quê? Provérbio 4:23 fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar. Vou repetir para você, vou repetir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quer dizer, por essa pergunta que ele falou, a oração ela é muito importante. Aqueles que oram, alcançam. Se nós formos ver que os heróis da fé, eles alcançaram. Como eu posso alcançar? Como você pode alcançar? Através da oração. Quer dizer, tira um período para orar, tira um período para agradecer a Deus. A oração, ela é diferenciado, eu vou entrar nesse, ela é diferenciada de uma reza. Pastor, mas o senhor é contra ou a favor da reza? É bíblico. A oração é você falando com Deus. E a reza é uma repetição de palavras. Aliás, nada contra a reza. Quer dizer, eu poderia fazer uma reza aqui, repetir várias palavras. Né? E como a oração é diferente, a oração nós fala diretamente com o Pai. Quer dizer, você tem o acesso. Nós temos acesso. Então a oração ela é muito importante na nossa vida. Quando você começar a orar, quando você começar a dar lugar ao Espírito Santo, você vai ver que aí já vai, para você ver como vai alcançando. Aí já vem a fé, já vem a oração, né? Aí você vai colocando tudo no devido lugar. Para quê? Para depois você falar, ó, bispo, deu tudo certo na minha vida, porque eu estava meio assim para orar. Mas ora, começa a orar que você vai alcançar todo o objetivo da sua vida. Bom, muito bom. Eu não sei orar direito, né? Mas eu tenho a minha forma de falar com Deus. Eu falo todo dia, quando eu É uma saio. oração. É. O pai entende, né? O pai É uma entende quando o oração, filho fala, né? Você falando, nós aqui, tipo assim, pastor, a oração é diferenciada. Não. A oração você. Vamos na Bíblia. Uma conversa, né? Ezequias, a Bíblia diz assim, que ele recebeu um comunicado. Que o profeta Isaías, né, Deus usou, olha aí, Isaías 38, depois você vê lá que Deus usou o profeta Isaías para que ele fosse até a casa de Ezequias e desse um recado para ele. Tanto que o recado foi tão forte que falou que ele ia morrer e não ia viver. E para nós, assim, resumindo, a Bíblia diz assim que ele virou para a parede. Então, quer dizer, nós não sabemos se ele estava em pé, deitado, mas assim, o que eu entendo dele virar para a parede é porque ele começou a orar. E você pode ver que a oração ela comove o coração de Deus. Porque Ezequias, quando começou a orar, a oração chegou até o trono de Deus. E ali comoveu o coração de Deus. Quer dizer, eu vou te ensinar para você comover o coração de Deus. Não fica só pedindo. Não fica só pedindo. Agradece. Bispo, eu vou agradecer pela luta. Agradece. Eu vou agradecer por essa enfermidade que eu estou. Agradece. Porque quanto mais você agradecer, você vai comover o coração de Deus. Por quê? Eu entro na Bíblia, porque a Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas, quer dizer, Deus sabe todas as demais coisas. Quais são as demais coisas? Se você está enfermo, se você está doente, se você está passando por um momento difícil, através da sua oração, comove o coração de Deus. E aí, ó, escuta aí. Aí Deus vai lá no profeta Isaías, que ele já estava indo embora. A Bíblia diz que ele estava lá no meio do pátio. Quando ele estava lá no meio do pátio, aí Deus falou assim, opa, Isaías, volta, vai até Ezequias, diz para ele que eu vou mudar todo o quadro dele. O que eu quero dizer? A Bíblia não diz que ele vai mudar todo o quadro, mas fala para ele que ele vai ser curado. E ainda, ó, olha aí, ó, e ainda vou acrescentar 15 anos mais. Pegou essa aí? Começa a orar, você vai ter o objetivo da sua vida. Muito bom, muito bom. Essa história do rei, é um rei, né? O rei Ezequias. Rei Ezequias, né? É. Eu lembro, eu tenho umas Isaías lembranças 38 ou 2 Reis, capítulo... Minha mãe contava umas historinhas pra gente quando a gente era criança. Aí eu tenho uma vaga, tá vendo que eu escutei? Você vê, o meu mascarado lembrei que era rei, lembrei. Olha aqui, dá um close nele. Dá um close. A bênção de Deus, ó. Aí, ó. Mas só que eu não vou divulgar o nome dele, nem vou falar, não. Não pode, não pode. Tem que manter o personagem, Isso, eu já agarrei ele aqui no meu coração. Vamos Pastor, aí. Mais uma pergunta aqui. É. Agora eu vou voltar pro script aqui. Como o senhor aborda a fé e a espiritualidade dos fiéis da igreja do senhor? Como o senhor aborda essa questão da fé, como a gente falou lá no começo? Como o senhor tenta passar essa questão da fé pros
os seus... Assim, como eu abordo a fé de cada um deles, tudo é através do ensinamento. Tudo é através do ensinamento e da palavra do Senhor. Porque nós nunca podemos fugir da palavra. Né? A palavra, ela nos ensina. Eu até digo assim que a palavra ela é um manual. É um manual que nós aprendemos muitas coisas. Quer dizer, que se hoje, eu digo assim, eu estou falando de mim, que foi falado do meu testemunho, se hoje eu estou aqui, para quem não me conhece, vocês que me conhecem, eu estou aqui com o pastor Gustavo aqui, na época do pastor Gustavo, ele trabalhava aqui na delegacia, nós sempre estávamos ali conversando, quer dizer, eu louvo a Deus pela vida dele, eu estou dando testemunho, eu louvo a Deus pela vida dele. Por quê? Porque ele alcançou, quer dizer, ele ouviu, ele aprendeu. Quer dizer, se você ouvir, a Bíblia diz assim, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Quer dizer que se você não endurecer seu coração, é o que eu transmito para a igreja, é o ensinamento. Deixa eu falar para você que está me ouvindo e nós que estamos aqui. Não é lavagem cerebral, porque muitos dizem assim que é uma lavagem cerebral, não. É um ensinamento, é uma correção, é corrigir, é tirar aquele que está andando no caminho torto, errado, mal, e trazer para um caminho que é a vida, tanto a vida eterna, e tanto é uma vida que nós vemos, como diz, eu tenho muitos filhos por aí, filhos da fé. Eu tenho a igreja lá, mas eu não só vivo no mundinho de uma igreja. Eu tenho igreja aí que nós, se formos colocar, eu já enchi muitas igrejas aí, não por mim, mas pela palavra e pelo ensinamento e pelo testemunho. Porque o testemunho, ele vai longe. E aonde eu entro, aonde eu for, aonde eu conheço muitas pessoas, é através, né, do ensinamento a qual foi me falado aqui. O que eu transmito para o povo da igreja? Fé, palavra, ensinamento. Puxa a orelha quando tem que puxar. Quando tem que puxar, nós puxa. Você puxa a orelha e depois você já joga uma água bem gostosa, a água que vem de Deus. Aí o povo sai. Então, assim, como diz, nós não temos que matar ninguém, tanto espiritual não. Nós temos que acolher. Nós temos que ensinar, tirar do caminho tortuoso. Quantos aí talvez estão me ouvindo? Talvez você está me ouvindo. Talvez você parou, distanciou. Eu nem gosto de usar aquela palavra desviado. Não. Distanciado, parou, motivo, decepções de igreja, decepções de membro, decepções de pastores, decepções de bispo, de apóstolo, né? Quantos estão aí decepcionados? Mas quer dizer, olha aqui para mim, chega mais perto aqui. Deus nunca te decepcionou. Quer dizer que não é motivo. Se o homem te decepcionou, Deus nunca te decepcionou. Então eu ensino você, eu ensino a igreja a levar o evangelho. Vamos aí. Põe as palmas aí. Muito bom, pastor. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ministério e sobre liderança, tá bom? Bota a vinheta do tema sério aí. Aí. Pastor, qual que é a visão do senhor para a igreja e a comunidade? Visão do senhor que o senhor tem para a igreja? O que o senhor imagina para a igreja nos próximos anos? O que eu Projetos tenho, que o senhor tem para a igreja? Os projetos que eu tenho, nós temos ali a nossa liderança, nós temos ali pastores, nós temos ali evangelista, nós temos ali presbíteros, nós temos ali diácono, nós temos ali cooperador, né? Tipo assim, são projetos, né? Em primeiro lugar, o projeto nosso é ganhar alma para o reino de Deus. Isso aí é um dos primeiros que eu quero dizer primeiro. Mas aí depois vem os outros projetos, que é ver a liderança. Como liderança? Temos mais obreiros. Obreiros para quê? Obreiros capacitados para ganhar alma para o reino do Senhor. Quer dizer, seja o nosso objetivo, seja um crescimento da igreja. Não estou dizendo um crescimento de comunidade não. É um crescimento de uma igreja, né? Porque uma igreja, você se forma muitos obreiros, né? Mas eu quero dizer assim, não é obreiros, né? Qualquer obreiros. São obreiros que vai exercer, até voltando em tudo que nós já falamos aqui,
que exerce a sua fé, que é voluntário, que corre atrás, que vê aqueles que estão necessitados, famílias que estão precisando. Então, quer dizer, aí já inicia os obreiros, né? Os obreiros para poder trabalhar na casa do Senhor. Trabalhar e ganhar alma para o reino do nosso Deus. Bom, muito bom. O objetivo é esse, né? Capacitar o pessoal para estar atendendo bem, né? Isso, Servindo na igreja, né? Para ele ser, eu digo até Quem ser não sabe, útil. eu fui muito tempo da igreja, viu? Então, eu entendo um pouquinho, viu, pastor? Não foi muito tempo. Foi muito Você, tempo. Tô de férias, tirei umas você, férias, né? talvez, ó, deixa eu explicar, talvez. Ó a Oh, risada aí, ó. ai, tchá, 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 Tirei umas risadinha. férias, né? Viu? É que tá dando uma risadinha aqui de. Deixa eu falar assim o que ele falou, vou responder por ele. Você sabe? Não é que ele foi. Talvez o que ele está querendo dizer, que ele, eu digo assim, igreja, nós não estamos falando de 4 paredes. Igreja, você pode ver, tem todas as igrejas. Igreja de 4 paredes é para nós ficar livre de ventos, chuva, né? Tipo assim, ali, mas a igreja mesmo verdadeira, somos nós. Eu sou uma igreja. Porque a nossa Bíblia, ela diz assim que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, não adianta alguém estar lá em 4 paredes, não adianta alguém estar lá e não ter uma conversão verdadeira, não ter uma vida com Deus. Não adianta. Né? Como ele disse, ele pode ter saído de uma igreja, mas ele já é um templo do Espírito Santo. Ele é um templo do Espírito Santo. Como você também é um templo do Espírito Santo. Então, eu digo assim, seja nesse ensinamento, para você aprender, você que está na sua casa aí. Agora, para estar lá nessas 4 paredes, você vai lá buscar o quê? Alimento. Você vai lá comer. Porque nós, eu digo assim, o ser humano, ele é instituído de corpo, alma e espírito. Quer dizer, o corpo é a materialidade. Tem hora que o corpo na materialidade, quer dizer, ele trouxe aqui, ó, para saciar nossa fome, para nós podermos, né, se alimentar, quer dizer, a materialidade. Aí depois vem a alma, depois vem o espírito. Quer dizer, que muitas vezes a alma é para nos fortalecer, para nós estarmos em pé. E o espírito é para nós comermos a comida espiritual. Quer dizer que se você está ouvindo aí, pastor, eu estou aqui, eu sou templo do Espírito Santo, mas vai lá na igreja, vai lá comer a palavra, vai beber da água, uma água que o mundo não te dá, mas é uma água espiritual, para que você não possa ter mais sede. Não estou dizendo sede desse momento, não, mas sede espiritual. Quer dizer, você tem tudo para conquistar na vida, você tem tudo para vencer na vida. Então, se não falo muito, deixa eu ver meu mascarado pode aqui. continuar, não. O senhor que é o entrevistado aqui. A honra é minha de ter o senhor aqui. Pode falar, pode falando aí. E aí, vamos aí, vai. Vamos lá. E quais são as dificuldades, tipo, os obstáculos de ser um bispo, né? De estar na liderança de uma comunidade, de estar sempre sendo espelho para as pessoas? O que o senhor vê de obstáculo, dificuldade nessa carreira que o senhor está levando aí para sua vida? Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que cuidar, deixa eu dizer assim. Foi falado no começo, mas também eu já entro aqui também. Se não fosse um chamado, né, eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, tenho os netos, mas eu enfrento todo dia. Todo dia eu digo assim, principalmente, eu enfrento guerra espiritual. Sou semelhante, não vou falar que eu sou Jesus, sou semelhante. A Bíblia diz que nós somos semelhante a Ele. Mas aqui nessa terra passo problema, dificuldade, enfrento perseguição, enfrento dia a dia na nossa vida. Quer dizer, não é fácil. Mas eu entro também na palavra que a Bíblia diz que aquele que perseverar, quer dizer, que eu tenho que saber lidar. Porque muitos hoje querem ser bispo, quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser presbítero, mas se você não tiver uma experiência na sua vida, não é só chegar lá, viu? Não é só chegar lá e receber uma consagração.
Nós estamos cheios de pessoas que foram consagradas, pessoas que são pastores, pessoas que foram pastores, pessoas que foram presbíteros, pessoas que muitas vezes se afastam porque não aguenta. Não aguenta. Muita pressão, né? Muita pressão, porque Cobrança. porque nós, é uma luta espiritual, porque nós lutamos contra o adversário, contra o inimigo. E o inimigo também, ele não dá trela. O inimigo também, como a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, quer dizer, é uma guerra. É uma guerra, eu passo, o pastor Gustavo passa, pastores passam por aí, todos, talvez vai ter outras entrevistas, vão falar que passa, nós passamos. Então, como ele diz na pergunta, como eu me vejo, lutas travadas, mas uma coisa é certa, que se nós não tivermos uma preparação, pergunta aí você que está me ouvindo, quais são as preparações? Efésios 10. A armadura, 10. né? As armaduras. Fala sobre as armaduras. Se você não tiver preparado com as armaduras espiritual, você acaba perdendo a guerra. Mas, o que eu quero dizer? Mesmo com as armaduras espirituais, você vai para frente. Então é isso que nós temos para falar para cada um de vocês. Amém? Amém, amém. Vamos aí que já tô começando. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tá, e se eu pular aqui não tem problema, né? Pode ficar à vontade. Vai dar um corte bom, pode dar um pulo, né? Ô, pastor, e como é a rotina de um pastor? O que o senhor faz no dia a dia? O senhor acorda, faz a sua oração, toma um café, vai fazer uma caminhada. Como é ser um pastor no dia a dia? Um bispo? Ninguém perguntou isso aí ainda, né? Não, ninguém perguntou, não. É interessante. Vem ser entrevistado interessante. Interessante é o que ele falou mesmo, que é como que é, né? Como que é como que é a vida de um homem, né? Como quer dizer, mesmo bispo é um homem. É um homem, qualquer homem, sujeito, se me belisca aqui. Sujeito, ó, escuta aí, sujeito a errar. Sujeito a pecar. Sujeito a cair. Tudo, nós somos sujeitos a tudo. Mas como que diz? Como que é o dia a dia do bispo? Como que é um dia? Vai dormir mais de 1h da manhã? Ou antigamente não tinha WhatsApp, não tinha celular. Antigamente era o telefone, era comunicado, ou tinha que ir nas casas. Mas hoje eu tenho do meu aqui, meu Instagram tem mais de 8.000 pessoas, do meu WhatsApp tem mais de 700, 800 pessoas. Então, quer dizer, todo dia, hoje mesmo, hoje eu tinha uma visita para fazer na Ipiranguinho, quer dizer, hoje eu tinha uma visita para fazer no hospital, que não deu, que é muita coisa, quer dizer, acabo dormindo lá para 1h, 1h30, tudo seja na oração, seja na palavra, e acordo 7, 7h30, já estou em pé, e é tudo espiritualmente. Por isso que eu aconselho a cada um de vocês, sempre estar focado na palavra. Tem um ditado que eles dizem, eu não sou muito contra ditado, não sou muito chegado a ditado, não. Mas diz o ditado aí que uma cabeça vazia... É a oficina do cão, né? Aí, ó. Eu já tô aqui, só de eu ficar falando com ele aqui, já vai ser um obreiro meu aqui, ó. Amém. Já vai ser os seguidores nossos aqui, ó. Nosso. Minha mãe ia gostar, ela ia ficar feliz. Mãe, um dia serei. Viu, mãe? Cadê ela? Serei, mãe. Mãe, só não identifica ele não. Mas teu filho tá aqui, seu filho é uma benção de Deus. Deus. Mãe, tá vendo? Você não acha isso, mas o pastor acha. Aí, tá vendo? Mas é isso aí, vamos aí. Bom demais, pastor. Mais uma aqui, vamos lá. E como que é ter uma equipe bem qualificada? O senhor falou que tem uma equipe que trabalha com o senhor, né? E vocês trabalham juntos. Terminando de responder. Então quer dizer que a vida de um bispo assim é correria. É correria, cuida do lar, cuida da casa. E outra coisa, deixando avisado assim, não estou dizendo que todos têm que ser desse jeito, não. Mas eu preocupo com a minha casa, preocupo com a minha família. Eu quero saber se eles comeram, eu quero saber se eles estão bem, eu quero saber. Eu não abandono, escuta o que eu vou falar, eu não abandono família, amigos, para estar só em igreja, não. Tanto todos vocês que estão aí, eu amo a vida de todos vocês, mas eu cuido da minha casa, cuido do meu lar, cuido da minha família, cuido dos meus irmãos, cuido dos que estão enfermos, cuido dos que estão problemáticos. Quer dizer, eu tenho tudo separado, e eu disse, não é fácil, é difícil, mas biblicamente, até aqui o Senhor tem nos sustentado e até aqui Deus tem nos guardado. Como que ele diz, tudo que eu falei para você, pode vir contra a minha vida. Pode vir.
E hoje nós vemos assim que ministerialmente, eu digo até as igrejas, né? Quando eu digo as igrejas, digo os pastores, presbíteros, obreiros, né? Hoje, assim, quando a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, hoje nós vemos assim que em vez o alvo ser ganhar alma para o reino do Senhor, fica muitas vezes entre guerra, entre irmãos, pastores. Não pode. Isso aí nunca entrou no meu coração. Amo todas as igrejas, amo todos os pastores, todos os obreiros. Tem que estar unido, tem que tem que falar com boca aberta, que tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se eu encontro alguém e fala que não gosta de fulano ciclano, peraí, o que eu vou ensinar para minha igreja? O que eu vou falar da minha igreja, para minha igreja? Quais vai ser a palavra que eu vou dizer lá? Então, o meu dia a dia da minha vida é isso aí. Eu levanto bem com a vida. Quando estou com problema, dificuldade, minha casa não tem problema, meus filhos não têm problema, os animais não têm problema do seu problema. Não. Você tem que tratar bem. Porque tudo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aí, ó. Meu Aí, Deus ó, do tá céu. ficando bom, hein? Tem que vir Meu mais vezes Deus aqui, do céu. pastor. Tem que vir mais vezes aqui. Vamos deixar marcado a agenda uma vez por mês Vamos, aqui? vem aqui Vou para deixar marcado aí, tá? de pregar o evangelho a toda criatura. Não é acusar a criatura. Olha, já tem gente lá me olhando, mandando. Ali, ó, lá na câmera, Não, me olhando não. pra lá. Ah, sim. Olha lá. Vai. Desculpa aí, vamos aí. Não, mas muito bom, pastor. Pastor, vamos falar um pouco do sociedade em geral, tá bom? Qual que o senhor acha que é o papel da igreja em relação à comunidade sem estar na igreja? Comunidade em geral, as pessoas. Qual que é o papel da igreja? Ó, o papel da igreja, né? O papel da igreja é crescimento. A igreja é crescimento. E outra coisa, é uma que Paulo nos ensina em primeiro lugar, é o amor. É abraçar. Não adianta a gente ter um crescimento, né? Eu já estava entrando no crescimento, mas não adianta a gente ter um crescimento, não ter o amor, não abraçar. Não ser solidário, né? Como que diz assim, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, e não tivesse amor, não adiantaria nada. Então, em primeiro lugar, é o amor. Se você tem amor com as almas, se você tem amor no teu coração, quer dizer, aí começa o crescimento da igreja. A igreja cresce no amor. Se nós falarmos das igrejas de antigamente, as igrejas primitivas, que viviam o amor, que tinham o amor, mas, porém, biblicamente fala assim, por aumentarmos a iniquidade de muitos, e muitos iam se esfriar. E está acontecendo isso aí, minha filha, ou meu filho que está me ouvindo, que não seja o teu caso, não se esfria não, né? Se apega, tem esse amor. Se alguém te machucou um dia, se alguém falou alguma coisa, mas tem esse amor que vai ter crescimento. Se há alguma mágoa no teu coração, tira essa mágoa do teu coração, porque você vai ver que você vai ser um vencedor e uma vencedora. Amém. Muito bom, pastor. Ó, gostei, hein? Gostou mesmo? Gostei. Nossa, Bom. tô gostando. Muito Pô, bom. eu tô até gostando de ficar aqui também. Aí, ó, vamos ficar mais até meia-noite, tem chão ainda. Deixa. Até o... Tem compromisso não, né? Não, então mas a hora que tranquilo. chegar pode ficar tranquilo. Não, tá que, tranquilo. Porque já pagamos o aluguel, né? Tá tudo já certo. tá bom. Não, vamos aí depois tem mais patrocinadores aí. O Gu é patrocinador, a gente vai nós falar vamos um patrocinar. pouquinho aqui. Falando em patrocínio, eu vou agradecer mais uma vez ao Supermercado Marcele, ao Gustavo, o pessoal do Marcele, que tá mais uma vez aí nos ajudando, né? Trazendo Marcelo, sempre... um abraço pra todos lá, tá? Manda um abraço. Trazendo tira-gosto aí, o petisco, o pessoal, né? Bom. Tá faltando uma pizza, hein? Cadê o pessoal da Go Pizza aí? Eu tô com fome. Mas deixa eles. Já eles mandam alguma coisinha pra gente aí. Mais uma vez também ao Under Podcast, que tá cedendo espaço pra gente. Ao Juan, mais uma vez, que tá aqui na contenção de tudo. Não é fácil fazer um programa, pessoal. Chegar aqui, ó, corrido. Procurar o pessoal pra entrevistar. O pastor foi difícil de achar. Então, por favor, deixa o like aí, já compartilha. Valoriza o que a gente tá fazendo aqui, beleza? E agora a gente vai falar um pouco da sua vida pessoal, pastor. Pessoal, se eu não quiser responder, certo. a gente corta e posta outra coisa. Mas vamos lá. Pastor, qual que é a experiência mais marcante na sua vida como pastor? Mais experiente, assim,
que eu tive assim no dia a dia da minha vida, eu digo como pastor, foi assim de muitos anos, né? De muitos anos atrás, assim, que eu me dediquei a essa fé. E eu digo até que marcou, né? Marcou na minha vida. Foi quando uma certa feita, né? Minha esposa, eu vou falando assim resumido, minha esposa ficou enferma, ficou doente. E eu pensei que era assim, uma enfermidade, uma doença, assim, que passaria, ia ser rápido, né? Quando ela sentiu umas dores fortes na barriga. E quando eu levei ela para o hospital, eu era ainda novo, eu digo novo assim na fé. E aquilo ali me marcou muito, porque ali eu tive uma experiência, a experiência com meu Deus, com meu pai. Foi quando os médicos falaram para ela que ela não ia sobreviver, que tinha estourado dentro dela da barriga, né, um cisto. Esse cisto estourou. E naquele momento ali eu me desesperei. Eu me desesperei. Eu lembro que eu estava no pronto-socorro, estava minha cunhada, estava minha mãe, e ali eu recebi aquela experiência de Deus, quando o Espírito Santo de Deus falou para mim se isolar. Enquanto a minha mãe, minha cunhada ficou de um lado, eu me isolei. Eu fiquei no lugar assim, dizendo, conversando com Deus, falando para Deus que eu não aceitava aquilo. E eu mesmo assim na minha fé, e o que me marcou até nos dias de hoje. Aí naquele momento lá, os médicos entraram todos lá na sala, e eu fiquei falando com Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito, eu quero minha esposa de volta. E nisso aí, quando eles saíram, eu lembro quando eles saíram, as médicas, as luvas, tudo cheio de sangue. E um dos médicos chegou em mim, né, colocou-se, ficou de lado, aí veio mais outro, eu fiquei no meio. E quando eles falaram para mim, ele falou, nós fizemos o que pôde, e não deu mais jeito. Aí foi naquela hora lá que, quando eles falaram isso para mim, eles tinham acabado de sair. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, agora nós vamos entrar agora. Isso aí foi marcante na minha vida. E quando entrou a outra equipe de médico, na minha visão que eu tive, foi assim uma coisa sobrenatural. E quando a outra equipe do médico entrou, questão de menos de 10 minutos, alguém começou a correr lá dentro, falou, olha, mudou as coisas. E alguém voltou para mim e falou assim, olha, ela retornou a ter vida. Então essa foi uma experiência na minha vida. Sobrenatural, né? Sobre o que aconteceu, esse fato de hoje, né, ser uma pessoa assim, seja assim, usado por Deus, e de tudo aquilo que Deus entrega para mim, eu falo e eu entrego também. Por isso que muitas vezes eu falo assim, vou entregar tudo que Deus mandar. E até hoje eu sou fiel com Ele. Eu tenho minha fidelidade com Deus. Então foi isso aí que marcou muito, seja a minha história, minha carreira, e até nos dias de hoje. Se eu fosse contar muita experiência, é que nem eu falei, ficaria muito tempo nós aqui. Mas temos tempo, viu, pastor? Se você quiser, viu, pode falar mais um pouquinho. É uma brincadeira, eu sei que o senhor tem horário também, tá? Pode ficar tranquilo. Pastor, e como que o senhor lida com essa pressão de ser um pastor? De estar sempre tendo que estar... A gente imagina que o senhor não peca, né? Eu sei que todos somos pecadores, né? Mas que um pastor peca menos que todo mundo, né? Como o senhor lida com essa pressão de, tipo, eu tenho que estar ali Eu vou fazer até tipo assim, estão pastoreando. Como é Não, que é? mas assim, o que você falou é interessante mesmo. A gente, sim, nós somos pecadores, sim. Né? A Bíblia diz assim que nós temos que fugir, é bíblico, a Bíblia fala assim que nós temos que fugir da aparência do mal, né? Quer dizer, o pecado, ele tão de perto nos rodeia. O pecado, ele tão de perto ele nos rodeia. Quer dizer, o dia a dia da nossa vida espiritual, né? Eu digo até para todos, até o pastor que está aqui, ele sabe disso. Como nós somos nós já somos nascidos do pecado, nós já somos pecadores, sim, mas nós fugimos disso. Vem tentação, vem dificuldade, vem perseguição, vem.
vem vontade de parar, vem vontade de largar tudo, vem. Mas quando nós vemos tudo isso aí, nós se deparamos que o chamado, aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós não temos que largar. Nós temos que continuar. E outra coisa, isso é uma coisas que são coisas assim de, muitas vezes, de minutos, de horas, daqui a pouco você vê, as coisas já mudam tudo. Então, o interessante da nossa vida é que nós vivemos diretamente, né? O pecado, ele tão de perto quando ele nos rodeia, nós temos que estarmos sempre na vigilância. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que vigiar primeiro. Pode ver que a Bíblia diz lá, vigiar e orar. Para você ter ideia, que a vigilância é em primeiro lugar. Se nós não tivermos brinco, escuta o que eu vou falar, brinco, dou risada, tenho amizade com muitas pessoas, né? Agora, quando se trata do palavreado, for fora do alcance daquilo que Deus tem me chamado, aí eu vou saindo fora. Eu também não deixo meus amigos, não, eu só vou saindo fora. Porque o próprio salmista, no capítulo 1, ele fala que nós não temos que ficar na roda de escarnecedores. Então, quer dizer, se um lugar não é para mim, eu vou sair fora. Então, quer dizer, eu não posso permanecer ali dando risada, eu não posso permanecer ali falando, quer dizer, eu há de desagradar o meu Deus, como muitas vezes você pode até desagradar o seu Deus. Então, fuja. Opa, tu é tranquilo, tá, continua, porque amanhã eles podem ser um membro, seu amanhã eles podem ser. Mas que exemplo que você deu quando você estava ali dando risada, quando você estava ali, é verdade. Não. Então vamos fugir da aparência do mal. Vem, sou ser humano, mas estou aqui para aprender também. Muito bom, muito bom. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Falou tudo. Só não tá envolvido com a galera, né? Não tem pode problema cumprimentar, ter amizade, tudo. Não pode se envolver. Entendi. Né? Se você puder ajudar, se você puder fazer, você faz. Mas não viva. Aliás, eu vou ter que parar de andar com metade do que eu tô dos meus amigos aqui, depois dessa conversa aqui, ó. Eu vou cortar metade. Não, pra que cortar? Viu? Fuja, meu. Tô falando assim, mas vou fugir de você. Né? Fuja-se das aparências, né? Das aparências. Pra quê? Porque se eu não der se eu não tiver um testemunho, o que eu vou ensinar para a igreja? Até de eu poder estar aqui, isso aqui, eu digo assim, é um privilégio. É um privilégio porque eu ganhei já. O João já há muito tempo conhecido meu. Quer dizer, eu aqui eu ganhei. Eu não perdi nada, eu ganhei. E é uma honra muito grande poder estar aqui junto com vocês. A honra é nossa, então isso aí, eu digo assim que é o dia a dia de um pastor viver, porque quer dizer, se você for viver na Bíblia, você tem que viver com as ovelhas mesmo. Você tem que estar junto com as ovelhas. Mas você tem que ser separado, você tem que brincar, que eu falei, você pode brincar, você pode dar risada, você pode estar ali, tudo ali. Mas quando se trata de Deus, uma coisa que eu aprendi no meu coração, você pode estar brincando, dando risada, o que for. Mas quando se trata de Deus, acabou. Se alguém estiver ali debochando de Deus, debochando de uma irmã, debochando de um irmão, quer dizer, isso aí não faz parte. Então eu falo até para vocês mesmo, fuja mesmo da aparência do mal, que Deus há de restituir algo novo na vida de cada um. Amém, pastor. Muito bom. Um corte bom aí, mais um, hein? Pô. Um corte bom, hein? Legal. Cadê a palminha? Bota o tampo. Pastor, e qual o conselho que o senhor daria para um jovem que gostaria de seguir os mesmos caminhos que o senhor seguiu, a parte do pastorado? O conselho que eu dou, eu digo assim, os jovens nos dias de hoje, né? Os dias de hoje. Só para nós, também que é difícil um jovem querer ir para a igreja, né? O pessoal só quer saber de farra, coisa errada. Mas os poucos que tem, né? Desculpa aí se eu cortei o senhor. Não, eu não sei onde você quis chegar. Não, mas peraí. É brincadeira. Não, mas assim, o que você está falando assim os jovens, a gente vai chegando numa idade
numa idade mesmo assim, com muita experiência na vida, e você vai vendo os jovens nos dias de hoje, né? A tecnologia, as coisas mudou muito, não é mais como antigamente. Hoje, para você hoje assim conquistar um jovem, não é só conquistar, né? Ele precisa também, precisa ter os seus afazeres, ele precisa ter os seus divertimentos, eles precisam também, né? A conversão de um conselho que eu dou para o jovem, né? De sim, tirar eles, né, da garra do adversário, da garra do inimigo, porque aquilo ali, a Bíblia diz assim, que um abismo ele chama outro abismo, né? Então, quer dizer, se a pessoa está no abismo, qual que são os deveres nossos? Como que diz assim, está aqui você, está aqui nosso irmão João, né? Sempre que me encontrar aí, sempre eu vou lutar, né? Eu vou lutar para ver vocês assim, junto, alcançando a salvação, sendo amanhã seja um preletor, seja um ganhador de alma também. Quer dizer, então eu aconselho todos os jovens, a tal que vai poder ouvir, que vai estar ouvindo também, que vocês possam, né, largar muitas vezes a vida que leva, porque a vida que leva, seja, eu vou entrar aqui, ó, seja na droga, seja na prostituição, seja de uma vida que é uma alegria momentaneamente. O que é alegria momentaneamente? É uma alegria que você vai chegar final de semana, você vai curtir, você vai beber, você vai usar droga, você vai ficar tudo aí, depois você chega de manhã, acabou ali, foi só alegria momentaneamente. Mas eu quero te dizer assim, uma alegria, né, de você acordar, que nem foi falado aqui, como que é seu dia? De você acordar bem, você acordar cantando até o hino da vitória, de você dizer, olha, graças a Deus, meu final de semana foi bom, foi abençoado. Então eu te dou um conselho para você, jovem, né? Alegria momentaneamente, é uma alegria, né? Isso aí, depois que você acorda, dor de cabeça, a vida ainda continua, as dívidas continuam, os problemas continuam, mas quando você larga tudo isso aí, abandona. Até vou ir mais profundo. Isso é como um vampiro, é como um vampiro. Vampiro é desse jeito. Quando você anda com esse povo que é tudo que nem vampiro, vocês vão marcar isso aí. É que nem vampiro, assim. A hora que você, né, muda, é quando você muda assim, a sua vida. Eu não estou dizendo trocar de religião. Não estou dizendo isso aí, não, mas quando você começa a mudar, falando, agora eu vou seguir, vou trilhar o caminho reto, a sua vida começa diferente. Quer dizer, aqueles que eram seu amigo, eles não vão querer mais andar com você. Eles vão ficar separados. Quer dizer, você vai ter uma nova vida e vai cumprir aquela palavra que é em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Que tudo isso aí vai passar. Tudo, coisas velhas vão passar na sua vida. E vai vir coisas novas na sua vida. Quer dizer, experimenta coisas novas na sua vida que você vai ver. Bom, muito bom. Não acabou não, tem mais uma aqui, hein? Tem mais, tá acabando, calma. Eu sei que você tá cansado, tá querendo descansar já. É que o povo lá, eles querem que termine, quer ver? Não, depois vai ver lá se alguém vai falar, manda ele parar. Eles estão ansiosos, então? porque a gente grava na terça e posta na segunda, né? É mesmo? Todo mundo, cadê o episódio? Opa! Não, isso aí fala pra eles, é só a parte A. É. A parte B, depois eu vou, outro dia eu venho da parte B, tá? Ele vem. É. Ele vem tocar um... O senhor toca algum instrumento, pastor? Toca um violão, eu canta? Não toco, não. Só tem uma levita ali que canta. Cadê e tem um preletor. Esse aí também, depois você pode marcar com ele também. Não, vamos meu companheiro lá também. Vocês são da mesma igreja? Pessoal, tem a equipe aqui com o pastor também, vocês não estão vendo, mas vão aparecer daqui a pouco. Tem uma equipe aqui também comigo, tá? E ele... Tá o João também, meu fiel escudeiro. O João... O João, ele é o... Aí, ó, o João que busca água, vem cá, café, ele é um obreiro bom. O João, todo episódio ele aparece. Vocês estão me ligando, olha lá. o telefone. Aí, ó. Deu oi? Você deu oi? Já deu oi aqui? Apareceu o João aí? Apareceu o João. E eu tô ligando pro seu telefone, como? Tô aqui. O João é aquele da Bíblia, Gesiel. É o que era os cooperadores dos profetas. Olha. Eu fui o último profeta. Você? Fui o último profeta. Você vai saber meu nome, mas não pode falar. Não pode falar, eu tava vendo aqui. Mas você sabe que eu fui o último, né? Foi o último dos profetas, meu nome. Mas por que, Manuel? Eu falei...
Pegadinha, Deixei pegadinha. curioso. Deixei curioso. Mas ó, e o que o pastor Lucas, pra gente fechar aqui, Ah, o que o pastor Lucas tem de diferente do Lucas homem? Qual que é a diferença dos dois? ah, Você entendeu a pergunta? entendi. Se tem alguma diferença entre eles? Tem uma diferença. Eu como pastor, quando se torna, como que diz assim, eu sou uma pessoa muito assim, brincalhão. Eu brinco muito assim, principalmente na minha casa, eu brinco muito. Eu me sinto à vontade na minha casa. Né? Aí a partir que eu saio do portão para fora, não que eu mude, mas eu, eu prefiro manter a minha espiritualidade. Eu mantenho a minha espiritualidade e mantenho a minha doutrina que eu aprendi. Né? Então eu evito muita coisa, mas o Lucas, ele é uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito alegre, uma pessoa, né? Mas aí quando assim se trata, né? Seja alguém batendo no portão, seja alguém vai em casa, né? Aí não é que eu não dou liberdade. Eu não dou liberdade para qualquer um, não dou liberdade, porque tem pessoas que às vezes não tem limite e às vezes uma brincadeira. E o que eu resguardo muito é a mídia, né? Meu medo é assim, hoje em dia, esses tempos atrás, hackearam meu Face, né? Então eu já fui na delegacia, já corri atrás, já mandei para um, já mandei para outro. Quer dizer, isso aí é o que eu preservo, mas o Lucas é uma pessoa muito boa, amorosa, alegre, com todo mundo, brinco, faço tudo. Mas assim, quando se torna, seja administrar a palavra, seja fazer visita, seja assim, tipo assim, não vou dizer uma transformação, é porque eu mantenho a minha conduta com Deus. Né? Eu acho assim que a gente tem que separar as coisas. Não é todos, como eu disse, que eu tenho liberdade. Que nem aqui eu entrei aqui, eu tenho liberdade. Tenho liberdade de brincar, tenho liberdade, tudo. Mas o Lucas, ele é desse jeito. O Lucas, ele não é o falso. O Lucas, ele não tem duas caras. O Lucas, ele não tem vários caráteres, não. O Lucas sempre foi uma pessoa boa, ótima. E quando se trata de pastor, mais ainda, porque eu tenho um compromisso de amanhã eu fechar os olhos, mas poder dizer que eu deixei, né, um bom testemunho aqui nessa terra. Ah, sim. Pastor, mais uma aqui pro senhor. O que o senhor acha da vida? Defina a vida pra mim, pastor. Definição de vida. O que é a vida pro senhor? A vida é boa. A vida é boa. A vida é boa. A vida é boa, A gostei. vida não, O a que vida é é a boa. vida? A vida é Né? boa. A vida é boa. Só de você ter vida, né? Eu vejo assim, porque hoje o que está tendo muito nessa década, nesses tempos, são as depressões, as opressões, as ansiedades. Eu tenho vários, né, seja jovem, seja adultos, que hoje eu tive, né, conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava falando que estava com depressão, tudo. Então eu vejo muitas pessoas deprimidas, pessoas amarradas dentro, né, sendo que eu, graças a Deus, assim, eu tenho, que nem eu falei no começo, eu tenho vida. E o que eu puder ajudar aqueles que não estão tendo vida, porque a vida não é só, né, a vida é boa, a vida é para você viver, né, a vida ela traz benefícios para ser alcançado. Então, se tem alguém aí que está pedindo, falando, Deus, eu não quero viver mais, eu quero morrer, que estão querendo suicidar, eu tenho um conselho para você. Não, a vida foi Deus que te deu. Então, se eu tenho vida hoje, eu quero que o meu irmão tenha vida, eu quero que cada um tenha vida. Então, por isso que eu falo que a vida é boa. E tem abundância, né? E viver com abundância e alegria no Senhor.
Olha lá, já tem pessoas ali que já tá até aqui. Aqui, ó. Ah, toda hora eu olho, mas eu fico achando que tem alguém É, que eu chegando. vejo ali, que eu tô vendo ali, eu tô vendo um monte Ó, de já me pessoas ali. pegou 3 vezes já aqui. Olha lá, viu? O Juan, o Juan quer fazer uma pergunta? Vem cá, Juan. Vou ver aqui, filho. Cá, pessoal. Opa. Galera, esse é o Juan. Esse é o nosso. Boa. É o inspetor bugiganga, faz tudo. Ele puxa um braço, sai uma câmera. Puxa o outro, sai. Ah, Muito bom. A minha pergunta é o seguinte, porque eu já estive num mundo muito louco, né? Eu sou uma pessoa nova. E eu era do rock and roll e tudo mais tal. Mas eu queria saber do senhor sobre o funk, a sexualização e a pornografia que o funk tem hoje, que distrai muitos adolescentes. O que você acha do funk? o funk, ele já vem já de uma época, já não é desde agora, o funk. Aliás, o funk, ele modernizou nos tempos de hoje. Porque o funk, quando se falava no funk de antigamente, aliás, talvez eu não fui um funkeiro, mas para quem não sabe da minha história, eu fui um dos grandes, assim, eu era dançarino. Olha só. Eu era dançarino, eu parava assim, na época minha era discoteca, era Jimpou, era cuticute, vocês não pegaram isso aí. Era outro funk, né? Era outro funk. Então, Soul quer dizer, Music, né? Era uma... então era um mundo, que nem ele falou, era um mundo louco, era um mundo doido. Né? Então, pela pergunta dele, eu vou na Bíblia. Na Bíblia, né? Não adianta eu falar assim, não, é bom, é legal, não. Quer dizer, se ele era de uma vida louca, eu era de uma vida louca também. Quer dizer, essas coisas aí, isso aí fica tudo para trás. Porque Deus, ele... Nova criatura, né? Não é só isso não, porque Deus, ele ama. Quer dizer, se ele falou assim que ele falou a palavra era. É isso? Agora não é mais. Hã? Nova pessoa. Aí, agora então para você ver. Agora é uma nova pessoa. Quer dizer, eu não tenho nada contra a religiosidade. Eu não tenho nada contra homossexual. Não tenho nada. Quer dizer, Deus, ele ama todos os pecadores. Todos os pecadores. Ele só abomina o pecado. Quer dizer, não adianta eu falar assim, não tem problema, não. Quer dizer, nós éramos pecadores, você era pecador, todos eram pecador. Quer dizer, Deus, ele ama nós. Ele só não ama o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Quer dizer, então, quer dizer, se ele foi um funk, se ele foi, quer dizer, hoje modernizou tudo, hoje o funk, né, hoje dá muita morte, né? Não estou dizendo todos, né? Deixa você me ouvir, né? Hoje acontece, né? Hoje a pessoa sai para curtir, hoje a pessoa sai, mas já não era como antigamente. Hoje você sai para curtir, você sai para curtir, como que diz assim, como que diz, se a tecnologia mudou, a tecnologia do diabo mudou, quer dizer, hoje está desse jeito. Quer dizer, quando ele veio para roubar, matar e destruir, quer dizer, ele está vendo que os jovens estão se perdendo, ele está vendo que muitos estão se perdendo, estão se acabando, mas por causa disso aí. Mas se amanhã, como ele falou, que ele é uma nova criatura, você também pode ser uma nova criatura também. Quer dizer, Deus pode também te resgatar e você também vai viver uma vida. Pastor, eu vou poder passear, brincar, dar risada. Quer dizer, você só vai afastar daquilo que te traz mal influência. Quer dizer, a melhor coisa que tem, se você tá vendo que uma coisa tá te atrapalhando, o que você tem que fazer? Foge, sai fora. Agora você tá vendo aqui, estão todos os amigos aqui, o João tá ali, eu tô ali, amigos, são pessoas mesmo que nós se abraçam, e aí? São meus amigos. Agora, se eu tô vendo, opa, se ele me convidasse aqui, se fosse para falar alguma coisa, aliás, eu defendo o evangelho, eu defendo a igreja, eu defendo os pastores, eu defendo os presbíteros, quer dizer, eu só não posso ir a favor do pecado. Isso aí eu não vou a favor do pecado. Né? Então, quer dizer, respondendo a pergunta dele, então, hoje está aí, cheio de funk, hoje está aí outras danças que é mais moderno, né? Mas todos que estão lá ali são todos pecadores que Deus ama. Mas se todos que estão ali, muitos também já foram resgatados também. Amanhã pode ser um da sua casa, do seu filho, da sua filha, ou você mesmo, né, pastor? Então, quer dizer, eu nada contra. O importante é a palavra chegar no teu coração. Se a palavra chegar no teu coração, você fala assim, ó, não foi o homem que me converteu, não. Não é o homem que pode converter. Mas quem te converte é o Espírito Santo de Deus. Se você falar hoje aí pra mim, falar assim, ó, a partir de hoje, bispo, acabou. Eu era funkeiro, eu era roqueiro, que nem eu falei, eu era dançarino.
Eu era briguento, dançarino briguento. Eu tenho marca aqui de tanto que eu já levei tanto tapa, paulado, apanhei muito na minha vida. Apanhei. Mas quer dizer, Deus me tirou eu também. Me tirou eu, aliás, me tirou de um lamaçal. É um lamaçal de lodo. Quer dizer, se muitos se encontram nisso aí é porque é lodo. Agora, quando ele tira a pessoa do lodo, o que ele faz? Ele vai lá dar um banho. Como diz, que nem o irmão falou assim, agora, como ele é novo, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Ele vai aprendendo ali, vai aprendendo, ele vai aprendendo ali, vai aprendendo. Daqui a pouco ele está aí. Amanhã ele está aí junto conosco aí. Onde você está? Ó, vou pregar a palavra do Senhor. Estou indo lá para tal lugar, estou indo para tal lugar. É isso que Deus se agrada de mim, dele e de cada um que está aqui. É muito bom. Gostei, pastor. Muito bom, hein? Água de palmas aí. Oh, Pastor, então, antes de eu agradecer os patrocinadores aí mais uma vez, queria que o senhor definisse Deus em uma frase. Uma frase pra gente. Deus, quando alguém perguntar para você o que é O Deus, que é Deus pro senhor, pastor? tudo. Pastor Lucas. Deus é tudo. Tudo. Não tem mais o que falar, Deus ele faz isso, faz aquilo. Não, Deus ele é tudo. A Né? razão de tudo. Sobre os atributos de Deus, que eu poderia falar vários aqui, que são a onisciência, a onipresença, a onipotência. Quer dizer, vamos colocar desses três aqui. Deus ele é tudo. Deus ele é onisciente. Né? Deus está nos nossos pensamentos. Quando eu falo onipotente, ele é poderoso. E quando eu falo de presença, quer dizer, ele está aqui conosco. Sim. Quer dizer, dos atributos dele, Deus, ele é tudo para mim e Deus é tudo para você que está nos ouvindo. Show de bola. Vou agradecer mais uma vez aos patrocinadores, né? Mais uma vez o Supermercado Marcelli tá fortalecendo a gente aí. Toda semana. Toda semana não, é segunda, né? É um projeto que começou na semana passada. Agradecer ao Juan, né? Nosso anfitrião aí também. Ao Under Podcast e ao pastor ter disponibilizado um tempo do horário dele na agenda pra gente, né? O pessoal vai ali dar um oi, pessoal. Falar um pouco da agenda. Vem aqui. Ah, vem aqui onde eu tô. Vem cá, vem cá. Aqui, abraçar o mascarado. Vai lá, fala aí. Fala aí, o que é abraço Deus pra para você? Vou fazer uma pergunta. Eu sempre uso uma frase dizendo: tudo Deus. Tudo. É tudo dele, é tudo dele. É tudo Deus. Vai Vem falar? aqui também, tem aqui a nossa. Aí. Vem aqui, aproveita o espaço, vamos ficar falando aí. Opa. Ali, ó. Pessoal, boa noite. Somos aqui as ovelhinhas do Bispo Lucas Duarte. Estamos aqui para acompanhá-lo, para agradecer por tudo também, né? Porque ele nos orienta, cuida de cada um de nós. E estamos muito felizes de estar aqui também, poder participar e de conhecer o pessoal aqui. E convidar eles também para ir na nossa igreja, né, Bispo? Isso. Vamos Convidar lá, dá eles um- para ir. o Tem João- aqui João os ia conhecedores da palavra que nós estamos ouvindo aqui. Sabe um pouquinho. Sabem sim. Então, nós estão convidados. Show, a gente vai ser. Pastor, como é que o pessoal faz pra achar o senhor nas redes sociais? Eu tenho Facebook, Eu Instagram. tenho o meu Face, aí depois você pode colocar lá, né? Pode colocar no pessoal? Pode, pessoal. E tem o meu WhatsApp, que é 35, né? 35 988 19 7558. Né? Às vezes precisa de uma oração, uma orientação. Né? O agendamento também, tá, irmãos? Eu tô com umas agendas aqui abertas aí. Se você precisar aí, Ótimo, tamo junto ótimo. aí também. Show de bola. Pastor, antes de finalizar aí o nosso programa, né? Eu acho que já passou, já quantas horas já? Estamos no ar? 1h e Opa. quanto? Ah, então tem tempo, aí tô brincando. Pastor, eu queria que o senhor fizesse, quebrando o protocolo, que o senhor fizesse uma oração pela gente aí. Poxa, Tá? vamos aí. Eu vou ficar com a É. cabeça baixa aqui, em respeito, e o pessoal que tá de casa aí, fecha o olho aí. Isso. Nós Mas, vamos orar. Às vezes é a única oração que você vai fazer na vida, ou a primeira, entendeu? Então aproveita o pastor aí, tá? Não é pra você, não, não é pra ele, não é pra ele, não. É pra, cá. É pra você que tá ouvindo a gente aí. É pra você, ó, tá? Câmara 1, câmara 2. Viu? E lembrando também, né, os meus amigos, irmãos que estão nos ouvindo, né, que vocês também, né, continuam orando por nós também. Nós também somos carentes das orações. Minha família, minha filha que está lá em São Paulo, né, meus Tá assistindo netinhos. a gente, a sua filha, né? Ah, Tá assistindo a gente. tá lá em São Tá Paulo, assistindo a lá, gente. tá. Que Deus abençoe todos vocês aí, né, toda a família, aqui em Itajubá também, nessa correria, né, eu agradeço, assim, de poder ter conquistado, né, a confiança de Itajubá, né, por onde eu passo mesmo, às vezes pessoas que me abraçam, que eu nem conheço, mas eu deixo esse carinho, deixo esse abraço para vocês aí também,
E o que vocês precisar também, estamos juntos também. E que Deus abençoe essa equipe também. Gostei dessa equipe também, o João que empenhar, o nosso querido amado irmão lá. Ele eu não posso falar o nome, porque isso aí já é. Aí não dá, né? Aí não dá. Não pode revelar a identidade de super-herói, né? Você quer ver? É o super-herói, né? Não, mas isso aí é o marketing, né? É o marketing, é o É marketing. marketing, né? O pessoal E- só assiste porque tem máscara. Se eu tirar, ninguém vê mais. Não. Então, Aí não tem graça. viu? Mas vai seguir firme e forte aí, que vocês precisar deles aqui também. É verdade. Estamos é ali verdade. na Boa Vista, nós estamos ali na Boa Vista. Ali é Junqueira Ferraz, né? Os dias do culto? Lá nós estamos na sexta e no domingo. E na quarta-feira nós estamos fazendo uma programação para ver o que nós vamos fazer. Se é um culto de libertação. Eu estou mais assim por uma área de libertação. E o meu dom mais assim por área de libertação. Pessoas que precisam de uma libertação. Intercessão, né? Intercessão. Isso nos chama. Então, um beijo no coração de todos vocês aí. Vai fazer oração pela gente? Vamos sim. Pode gravar a Vamos. oração, ó. Grava a Vamos oração. orarmos pelas famílias, pela O pessoal nossa que tá família. assistindo. E todos vocês que estão assistindo aí, se caso você colocar a mão no coração, pode colocar a mão no coração aí. E se você tiver ou enferma, doente, alguma coisa aí, se quiser pôr a mão na cabeça, pastor, eu tô com a cabeça aqui que eu tô aguentando, você vai ser curado. Eu tive um término, tá doendo. Vou colocar a mão aqui no peito aqui. Pô, porque às vezes é umas O pessoal fala agulhadas. que é verdade. O pessoal não, é Não, verdade, não é mentira. Não. Pessoas que estão aí com a vida amarrada, pessoas que estão aí com a vida desesperada. Tá? Acredita que Deus pode fazer. E vamos estar lá na igreja também. Procura nós lá, que não é a religiosidade, mas é o milagre que Deus vai fazer por você. Soberano e eterno Deus, nesse momento eu quero aqui agradecer pela vida desses jovens, Pai. Estão aí lutando, estão correndo atrás, Senhor. Deus, pela prosperidade também, Senhor. Abrindo as portas, seja de emprego, portas do milagre. Deus, a cada um, nosso pastor que está aqui, Gustavo, sua esposa. Deus, eu peço pelas famílias, os nossos ouvintes, Senhor. Os nossos ouvintes que vai, eu digo assim, nos procurar também, Senhor. E eu quero poder ajudar esse povo, essa família que está aí chorando, essa família que está angustiada, essa família, Pai, que está aí passando necessidade. Deus, ainda que eu não tenho, a Bíblia diz que uma certa feita Pedro estava subindo, Senhor, para ir na sinagoga, e ali ele encontrou, Senhor, uma pessoa ali, né, que era aleijado, Senhor, que era coxo, Senhor. Deus, e ele pediu uma esmola para ele. E Pedro não tinha essa moeda, como ele disse, não é ouro e nem prata, Senhor. Ele falou, eu não tenho ouro e nem prata. E que eu digo para esse povo que está me ouvindo, eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho uma palavra em nome de Jesus. Deus vai entrar com providência na tua família, na tua casa. De tudo que tiver, Pai, amarrado, tudo que tivesse acorrentado, eu quero escutar o barulho das correntes sendo quebrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos abençoados. Amém, amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado pela presença. Que Deus te Obrigadão. abençoe. Dá a mão aqui, pastor. Opa, vem aqui. Alcança, acho que eu alcanço. Aí. Aí, pastor, o dia tá bom. Aí, beleza. Olha. Muito obrigado ao casal. Qual que é o nome? Gustavo, como que acha você nas redes sociais? Gustavo Teodoro, TH? Sem H, normal. E O Gustavo, ele é Vocês são cantores, né? Vocês são cantores, ele é né? um empresário, ele é dono ali da Visão Total, para quem nem conhece. Ô, que bênção. É, É, empresa ele- de vistoria, pessoal. Vistoria abençoada pro seu Isso, carro, ó. é. Propaganda aqui pro nosso amigo. Vem falar Isso, aqui. vem aqui mesmo. Patrocinador do nosso próximo evento aí. Nosso... Isso. Ele é um... meu Eu sou o proprietário da Visão Total, vistoria veicular. Você que precisar comprar o seu carro ou vender, é só procurar a gente lá, que a gente vai fazer um laudo completo para que você possa vender e comprar o seu veículo com segurança. Aí, beleza. É isso aí, viu? É em frente à Lopes Material de Construção, próximo à Fânia. Aí, ó, pra quem está de Jubá e região, pode ficar à vontade, ó. Eu assino ali, ó. Pastor embaixo. falou, tá falado. Mais uma vez, pastor, obrigado por ter disponibilizado o Muito tempo obrigado. do senhor para vir aqui conversar com a gente, tá? Desculpa aí Não, foi a muito correria, porque foi difícil, mas graças a Deus deu certo. Mais uma vez ao Under Podcast, que tá cedendo espaço do estúdio pra gente, ao Juan,
Como que pronuncia seu sobrenome, Juan? Golet. É chique. O Juan Golet. Ah. Golet. Gullet. Gullet, Francês? O que é isso? Holandês. Olha. Ao Juan Gullet. E mais uma vez ao Supermercado Marcelo por estar patrocinando a gente, tá? Ó, Trazendo bom as mesmo. bebidas. E você que gostou dos nossos produtos, da nossa roupa, tá? Entra na nossa loja lá, cafestore.com, e lá você adquire nossos produtos, boné, camisa, samba canção, isqueiro, meia. E tem mais bastante coisa pra vocês lá, tá bom? Esse foi o episódio número 2 do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Tenha uma ótima noite, um bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo esse evento. Tamo junto, valeu, até a próxima.